Então vamos relembrar lá, ó. Nós estamos das causas primárias, falando sobre a criação. Nós já falamos sobre a formação dos mundos, nós já falamos da formação dos seres vivos. Quando nós falamos da formação dos mundos, mais propriamente da Terra, nós datamos, nós não, né? A ciência datou a Terra mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Vamos só pensar isso aí. Aí nós falamos da formação dos seres vivos como sendo desde as células, falamos dos cometas trazendo água com célula de vida, e aí nós falamos da evolução das espécies e chegamos no homem. E aí agora ele vai falar do povoamento da Terra, das pessoas que moraram na Terra, começaram a povoar a Terra, o homem propriamente dito. Aí ele colocou Adão. Nós devemos pensar, o conhecimento religioso nosso, a nossa crença, qual foi o primeiro homem que povoou a Terra? Adão, né? E não é verdade? Então vamos lá. É interessante isso. Faz um tempinho já. Teve uma pessoa que ela não era espírita, né? E aí ela veio trazendo algumas dúvidas. Ela falou assim: concordo com tudo que você falou, mas se você falar que Adão não foi o primeiro, eu discordo. Aí eu falei para ela, e por incrível que pareça, ela não apareceu nunca mais. Aí eu falei: bom, tá tudo certo, vamos lá, né? Então, Kardec aqui, ele está querendo saber sobre a origem da humanidade, certo? Então ele vai trabalhar primeiro o mito de Adão, se realmente é uma realidade a história de Adão e Eva, se é o primeiro povoamento. Depois ele vai trabalhar sobre as diversas raças humanas e sobre a pluralidade das existências, dos mundos, né? Então nós estamos trabalhando sobre a criação. Ele está continuando para nós sobre a criação. E aí é interessante porque daqui para baixo, os espíritos começam a derrubar ou a quebrar ou criar um conceito diferente que nós estamos acostumados. Então nós vamos ver a cada coisinha nova que a gente lê, um mito nosso caindo. Que muitas vezes a gente nem parou para questionar. Nós falamos de novo, da Terra, 4,5 bilhões. Nós não vamos nem falar de Adão, porque tem uma pergunta justamente sobre isso, que vai datar quando seria Adão. Tá? Então vamos lá. Povoamento da Terra. Qual é a base religiosa do tempo de Kardec? Quais são os livros, as escrituras que Kardec lia? Qual era a base daquele povo? Novo Testamento mais Antigo Testamento. No Antigo Testamento está falando que o primeiro homem a povoar a Terra é Adão. Então daí começa a pergunta de Kardec, porque nas Escrituras está falando que o primeiro homem é Adão. Só que tem um detalhe, vamos voltar na questão 48. Vamos ler a questão 48. Só ele sozinho, é. Quando eu falei essa que você vai ler agora, eu não lembrava que era a questão 48. Você viu qual é? Não. É. Eu estive só no livro dos Espíritos daqui, a questão da Guiné. É. Tempo da Tempo. Exatamente. Então, Kardec pensou o seguinte, os espíritos tinham dito a duas questões anteriores, ele perguntou assim, poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Do homem e de outros seres vivos, não está falando de Adão. Nós podemos conhecer a origem? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos.
irrelevante, não chega, não tem uma definição. O mais que a gente tentar, nunca chega próximo, sempre distante do exato. E aí ele pensou assim, como nós não sabemos? O Antigo Testamento trouxe a data de Adão. Os Espíritos estão errados? Ou tem alguma coisa que a gente não está entendendo? Porque 2 questões antes ele falou que é impossível saber a datação. Se eu não sei a datação, não sei quem é primeiro, o que é. Então ele vai trazer a questão que nós vamos começar, a 50. Como que nós vamos lembrar de Adão, né? Vamos lembrar lá? Deus vai construindo os 6 dias da criação, aí constrói um homem, constrói tudo nos 6 dias. No 7º dia, Deus descansa. Depois ele constrói um outro homem e coloca o nome de Adão. E aí ele está muito sozinho, Deus constrói, tira a sua costela e constrói Eva. E aí os dois fizeram alguma coisinha errada, tira do paraíso e joga para povoar a terra. E aí que toda a desgraça do mundo aconteceu. É essa a história que a gente encontra na Gênese. Na Gênese de Moisés. Então vamos lá. A espécie humana começou por um único homem. Se nós formos pensar, eu não vou trazer o simbolismo da questão de Adão e Eva. Nós vamos olhar mais a questão histórica e mais essa questão que os Espíritos vão nos trazer. Mas se nós formos pensar dos 2 espíritos, Adão e Eva, expulsos do paraíso, já não teria sido começado por um único homem. E nem teria como, né? Então a espécie humana começou por um único homem. Então a raça humana será que começou derivada apenas de Adão? Essa é a pergunta dele. Porque o Novo Testamento diz que sim. E os Espíritos tinham dito tempos atrás que não era possível datar isso. Então vamos ver a resposta deles. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então tá bom. Começou por um único homem? Não. Adão existe ou não existe nessa resposta? Ele não está negando a existência de Adão. Porque mais pra frente ele vai falar que é uma raça, a raça adâmica, né? Mas poderia ter vindo de Adão. A raça adâmica sozinha. Aquele a quem chamais? Nós, seres humanos, a igreja, a religião, não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Mas Adão existiu. Quando a gente pensa no olhar da raça adâmica, nós poderíamos imaginar que seria o registro de um povo. Ao invés de ser só um homem, poderia ser um povo. Por aí. Se a gente vai buscar o Antigo Testamento não é uma escritura simples, que a gente vai ler e vai entendê-la aos nosso conhecimento. Nós vamos ter um pouquinho de conhecimento judaico. Há códigos ali dentro. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita ela vai decodificando algumas coisas. Então, se eu for perguntar ao povo lá hebreu, olha, os 6 dias da criação são 6 dias mesmo? Eles vão rir da gente. Deus descansou no último dia. 24 horas da criação é 24 horas mesmo? Adão e Eva é homem e mulher? A serpente é serpente? Se a gente falar então que se o fruto era maçã, porque nem isso estava escrito. Então, precisamos entender os códigos para poder ler e entender o Antigo Testamento. Às vezes, nós queremos ler superficialmente e trazer isso como sendo uma verdade. Eu não vou interpretar Adão e Eva. Nós só vamos responder o que ele está colocando. Até porque daria... Tá? Quem quiser... Bom, depois eu passo no grupo. Eu tenho um estudo sobre. Tá? Depois eu passo, tá? Então, vamos lá.
Quando nós vamos olhando, vamos pensar de novo na família de Adão. Quando nós vamos lendo na Gênesis, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, Adão e Eva teve filhos, Caim e Abel. O bonito Caim matou Abel. Aí Caim encontrou uma esposa. Aonde estava a esposa dele, hein? Era irmã dele? Com a morte do Caim, teve mais um filho, Sete. Há tradições que dizem que Adão e Eva tiveram 7 filhos. Há registros de 140 filhos a partir de Eva. É tudo sem nexo. E a partir do casamento, Caim começa então a partir daí trazer diversas outras famílias e vai se multiplicando até o que nós conhecemos aos dias de hoje. Nós seríamos então vindos dessa linhagem, se nós olharmos pelo Antigo Testamento. É uma realidade? Depende da maneira como a gente vê. Porque se eu for olhar pelo simbolismo, nós somos. Mas se a gente for olhar pelo pé da letra, sem pé nem cabeça. Tá? Então nós vamos entendendo um pouquinho o que nós vamos conseguir. Tá? Então quando eu trouxe um pouquinho para a gente só pensar. Tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, tá? A evolução da espécie humana. Então quando a gente via na escola, lá os australopitecos, os primeiros, né, datados de 3,5 milhões de anos. Recentemente foi descoberto um outro que está datado de 7 milhões de anos atrás. Cadê Adão e Eva? Aí vai evoluindo, o Homo sapiens, hoje é Homo sapiens sapiens. Já tem uma outra derivação do Homo sapiens sapiens que cai nos homens modernos. Aí fala que os Homo sapiens, mais ou menos há 70 mil anos atrás, eles saem então da região da África e vai para outro local. Há 10 mil anos, 12 mil anos atrás, eles começam uma grande migração para a América. Nós vamos entender o porquê. Estamos falando de idades, de tempos, né? Isso tudo provado pela ciência. Nós aprendemos isso na escola. E aí nós trazemos aqui algumas derivações que vai acontecendo. E hoje nós caminhamos por aqui, né? A evolução humana, a espécie humana, ao longo do tempo, já provado pelos fósseis, olhando pela Terra, pela construção, pelo histórico da Terra, nós conseguimos chegar a essas datações. Então essa história de Adão e Eva não tem sentido se nós formos pensar o início da espécie humana, ou da povoação da Terra que seja. Tudo bem pela ciência aqui? Hoje nós só vamos refletir um pouco. Eu não quero sair muito fora, porque a gente tem que ter a gente tem que falar sim ou não. Não adianta a gente impor. Porque até uma encarnação para trás a gente estava acreditando nisso ainda. Tem gente que não pensou nisso até hoje, pode ser que até hoje estava pensando nisso ainda. Porque por muito tempo eu também não pensei, para mim está tudo certo, era Adão e Eva e nunca pensei. Tá? Então vamos lá. Se eu quiser considerar que Adão e Eva, então, que Adão foi o primeiro homem, a pergunta é, da onde surgiu Adão? Eu posso aceitar. Porque aí eu estou negando toda a informação dos espíritos, de que só Deus sabe. Se eu estou afirmando que é Adão, a pergunta é como ele surgiu. Nós precisamos pensar nisso. É a primeira imigração de seres exilados de outros planetas que vieram para o Será? Kardec também achou. Achou? Lá. Então eu trouxe alguns textos, eu trouxe alguns pedaços, eu reduzi bastante esses textos porque são longos e a ideia é que a gente entenda um pouquinho o que nós podemos compreender sobre Adão e Eva, mais precisamente sobre Adão, tá? Então lá na Gênesis, no capítulo 11, na Gênesis espiritual, ele trabalha emigrações e imigrações dos espíritos.
Antes de nós chegarmos a Adão, nós vamos entender um pouquinho como funciona o mecanismo divino para o avanço da humanidade, para o povoamento, para as pessoas que estão aqui na Terra, para outros mundos, os espíritos que estão lá. Vamos entender como funciona isso. No intervalo de suas experiências corporais, então lembra quando nós apresentamos a obra, que nós falamos que tem 6 possibilidades do espírito estar: encarnado, desencarnado, no plano espiritual, vindo ao encarne, ou seja, está nessa transferência, ou ele desencarna retornando ao plano espiritual, e que um plano pode interferir no outro. Lembra que nós falamos disso? Então é sobre isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. No intervalo de suas existências corporais, quando nós desencarnamos, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual do ambiente da Terra. Então a Terra, o planeta Terra, há uma população espiritual, há espíritos alinhados vibracionalmente com a Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestres e espiritual desagam incessantemente uma na outra. Tem hora que tem gente nascendo, tem hora que tem gente morrendo. Incessantemente, o tempo todo, né? Há, pois, diariamente emigrações, gente deixando do mundo corpóreo para o mundo espiritual, e imigrações, nascendo deste para aquele, e isso é o estado natural. Isso é o que nós conhecemos, nascimento e morte. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, ou seja, ao comando de Deus, inteligência suprema, nada acontece ao acaso, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções. Há muitas vezes eventos que o nascimento ou desencarne acontece em massa, em grandes proporções. Nós estamos falando de um povo que, talvez um mito, como Adão, que pode ter sido uma pessoa ou pessoas que sobreviveram a alguma espécie de cataclismos, por exemplo. Tá? É por isso que nós estamos caminhando por esse lado. Mais ou menos consideráveis em virtude de grandes revoluções que lhe ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Quer dizer que há um equilíbrio. Quando há um processo de uma morte coletiva, nós estamos pensando que vai ficar um vazio, um buraco. E ele está falando que não, que de Deus, o plano divino, começa a restituir essas almas que partiram com outros espíritos. Há um balanceamento. Deve ter um porquê. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasião de chegada e partida coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo. Há ciclos de renovação, desde sempre. De ela se retemperar para a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então vamos um pouquinho atrás aqui. Nós falamos assim: a pandemia veio, levou uma pancada de gente. A humanidade deveria ter melhorado e não melhorou. Ela piorou. Vamos voltar então aqui. Desencarnou não sei quantas pessoas. E nasceu diversas outras pessoas, que é tudo nenezinho, criancinha ainda. Tá? E eles devem, pelo menos, se não está errado o texto, né? Trazer elementos espirituais mais depurados. São espíritos mais elevados. É assim que se renova a psicosfera espiritual dos mundos, não é só da Terra. A Terra tem que progredir.
Então eu preciso renovar os elementos espirituais, que só ficar com a gente vai demorar muito tempo. Encarnações, e o Leonardo deu um passinho só. Tudo bem até aí? Então vamos lá. As renovações rápidas, quase instantaneamente, que se reproduzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o processo social sem as emigrações e imigrações que de tempo a tempo lhe vêm dar violentos impulsos. Só com extrema lentidão esse processo se realizaria. Se eu não tivesse alguns impulsos naturais, demoraria muito tempo para esse progresso acontecer. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral e, por conseguinte, no estado social das nações que a experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Quando há grandes eventos, guerras, pandemias, ela vem para fazer uma remodelação, alterar a estrutura espiritual da população. E aí ele fala, olha, pode ser moral, pode ser intelectual, tem diverso social, há diversos fatores. Eles retiram espíritos e colocam muitas vezes espíritos numa condição mais elevada. Essa transfusão, essa transferência, que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos. Então há espíritos que estão em outros mundos, que eles vão ser transferidos para outro mundo. Se a Terra precisa avançar, eu preciso pegar a Terra 2 lá, que é mais evoluidinha, e trazer espíritos de lá para a Terra. Então não é só aqui, desencarnando e encarnando, é transferindo espíritos daqui para lá. Igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massa em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Então quer dizer que nesse processo vêm elementos espirituais que nunca estiveram aqui, obrigatoriamente mais evoluídos do que aqui, se a gente busca esse progresso da Terra. Aqui começou então, novas raças de espíritos vindos misturar-se às existentes, constitui nova raça de homens. Então, se novos espíritos chegam, quando eles começam a reencarnar, a nascer, novos homens surgem. Vamos lá. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram consigo, trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Nós desencarnamos. Nós perdemos o que nós conhecemos? Não, fica tudo arquivado no perispírito. Senão a gente tem que evoluir. Toda vez que começar do zero, a gente não avança nunca. Em conhecimento, em moral. Então, a gente não perde nunca isso, né? E aí, quando a gente vai reencarnar, nós vamos aplicar isso no meio em que nós estamos. Para isso, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Eu só preciso de um corpo para poder nascer, para poder manifestar o que o meu espírito já conhece. Uma vez que a espécie corporal exista, eles encontram sempre corpos prontos para os receber.
Então, às vezes, é preciso que o corpo se aperfeiçoe um pouco, ele esteja naquele modelo necessário para que o espírito possa encarnar nele. Encarnar, porque seria a primeira encarnação dele na carne, na terra. Então, é preciso, lembra que nós falamos que o nosso corpo não é o corpo que vem do macaco, mas usa a estrutura desenvolvida até os macacos e dali para frente nós vamos mudando, modelando e tudo mais. Esses espíritos precisam de um equipamento ou de um instrumento físico, que é o corpo, um pouquinho mais elaborado para eles conseguirem se expressar para fazer o que eles precisam. É o que eles estão fazendo, tá? Então, uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, então eles chegaram na Terra, não encarnaram. Integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Então eles ficam se adaptando à constituição da Terra, porque cada mundo é de uma forma. Então eles ficam ali na condição espiritual, com a população espiritual. Depois encarnam como os outros. Até aí está tranquilo, né? Só que a gente não para pensar nessas questões. Nós falamos de exilado de capela, a gente fala caminho da luz, mas a gente não para pensar que o processo é coordenadinho, bonitinho desse jeito. A gente acha que é o uó. E aí tem gente que fala assim, mas exilado de capela, né? A caminho da luz, são obras que estão totalmente contrárias com a codificação. Aí faltou ler e estudar um pouquinho. Sabe que no livro do Divaldo, Transição Planetária, ele fala tudo. Fala isso. Né? Ele fala até que esses espíritos de Alcione estão reencarnando, e na hora da reencarnação é modificado o DNA. DNA espiritual. O DNA espiritual, para que eles possam habitar nesse corpo e tenham uma modificação já nesse corpo. Isso aí. Se a gente for olhar Transição Planetária do Divaldo. E ele fala do tsunami que já fazia parte da transição planetária. O dilúvio fazia parte? Não sei. Ué, fazia a transição de um tempo para lá para cá. É exatamente isso. Acharam a arca. Acharam a arca. Pior que é verdade. Eles escrevem com os arqueólogos durante 3 semanas. Aí quando a gente entra na Gênese, é uma sequência, né? Nós trouxemos o item 37, agora é o 38. Mas ele vai trabalhar sobre a raça adâmica, ou seja, que vem de Adão. Então, de novo, é só uns fragmentos, eu não peguei tudo, tá? De acordo com o ensino dos espíritos, então quem trouxe foram os espíritos. A raça adâmica foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de outras esferas espirituais, que deu origem à raça simbolizada pela pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Então marca um ciclo da evolução, tá? Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoráveis. A pergunta seguinte é essa, mas bem rapidinho assim. Quantos 1000 anos atrás é Adão? Mais de 1000, né? Mais de 2000, 3000. Moisés é 4000. Vamos pensar em 4000, mais ou menos. Ele fala 4000, eu não quero dar a resposta, mas é 4000. Então tá bom. Então é nesse período que nós estamos trabalhando, mais ou menos 4000 anos atrás. Nós já vimos lá os ancestrais. Não, mas os egípcios têm 10 mil. Então tem alguma... Há outras raças. Isso, tá? Quando ela aqui chegou, a raça adâmica, a Terra já estava povoada desde tempos imemoráveis, como a América, quando aí chegaram os europeus. Quando os europeus chegaram na América,
Não era para ter nada. O que tinha lá? Tinha uns povinhos lá, umas tribinhos aqui, outras tribos lá, espaçado para lá. Aí chamaram do quê? Os índios. Então já existia gente, achava que não tinha ninguém, e de repente já existia outro povo. De onde surgiu esse povo? Que nem conhecia a América. Já havia 3 grandes, fora dos índios, mas tinha os maias, os astecas, os índios. Mas não na região, né? Falando assim na região. Então, se nunca tinham descoberto, como que veio parar o homem aí? Será que o Adão saiu de lá e apareceu aqui? Então, vamos lá. Mais adiantada do que as que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras, né? Então, eles são mais avançados e impulsionam o progresso das outras. A Gênese Nola mostra, desde os seus primórdios, industriosos, aptos à arte e à ciência. Quando nós olhamos ao passado, todo esse processo industrial, todo esse olhar da ciência, da cultura, eles já traziam coisas que nós hoje não conseguimos fazer ainda. Sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Então Kardec ele coloca, aqui não, né? Mas em outros locais já tinha, né? Então aqui, ó, não havia passado aqui pela infância espiritual, na raça primitiva. Essas raças eles vêm desenvolver algo para impulsionar quem está atrás deles, tá? Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com observações antropológicas, muito pelo contrário, antes tenderiam a confirmá-lo. Ainda bem, porque a gente olha e fala, pô, mas isso está tudo contra a história, mas só que a ciência já deu um salto de descoberta muito maior. Muito pelo contrário, o que os espíritos estão dizendo não está contra a ciência, ele está confirmando a ciência. Nós não vamos falar sobre religião. Os 4.000 anos. Tá? E aí eu trouxe mais um pouquinho. Vamos lá. Aí na Gênese, continuando, então é uma continuação, gente. Vale a pena ler todo o capítulo, tá? Ele vai falar a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Adão e Eva estavam onde? No paraíso. Aí eles erraram lá e saíram do paraíso para habitar a terra. Então o que Kardec está fazendo é um olhar sobre essa história, né? Tá? A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há desempenhado até hoje? Então, até hoje, tudo que eles nos trouxeram, nós ainda estamos tentando entender. Então, ele está afirmando, Kardec está afirmando, essa raça, ela vem exilada de outro lugar para a Terra, de outro mundo para a Terra, para poder ajudar na missão de fazer progredir quem aqui está, de trazer luz, de trazer conhecimento, para desenvolver a inteligência de quem aqui está. Está falando de Adão, uma pessoa. Nós vamos chegar lá. Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem eram mais adiantados do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não
tendo tais espíritos querido, pela sua obstinação, colocar-se-á à altura desse progresso. Lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereçam. Então eles estavam em outro planeta, mas lá o planeta avançou muito mais do que eles. E eles não quiseram avançar moralmente, intelectualmente, mas eles eram mais evoluídos do que nós. Então, retira-se da população desse planeta e traz para uma população ainda a se desenvolver. Aí essa raça vem com a missão de desenvolver aqueles que pouco conhecem ainda. Tá bom, você não vai ficar lá. Só que você vai ter que vir no meio dos primitivos, você vai ser o mais inteligente. Só que o trabalho teu é muito maior. Porque para você sair e desenvolver aqui, você vai ter que ensinar. Sair do planeta, mas sair do paraíso, boa comparação. Sai do paraíso e vem cair, né? Psicológico é isso, né? Espiritual. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido, que os espíritos superiores, embora sem a qualidade do Cristo, encarnam de tempo a tempo na Terra para desempenhar missões especiais, proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com o desígnio do Criador. Então eles vão vir, vai servir para ele como grande missão. Se eles desempenhar bem desempenhada a tarefa, eles retornam de onde eles vieram e tem uma nova chance de evolução. E para nós eles deixam um legado muito grande, que vai demorar tempos para nós conseguirmos compreender tudo isso e vai nos levando então ao avanço. Adão, depois nós vamos entender, tem outros textos. Então Adão não é um homem, é uma raça. Nós falamos de cataclismos. Talvez Adão, ele não... A raça adâmica, essa raça, ela foi a raça que não desencarnou num grande cataclismo. Por isso talvez ele virou um mito, não ele, mas a raça, aquele povo que lá estava. Então, como todo o resto foi devastado, sobrou-se essa raça. Naquela região, se toda Limeira se desfazer agora, sobramos nós. Quem são as primeiras populações de Limeira? Nós. Entendemos que Adão então não é o primeiro, até porque pela idade nós já falamos que não tem como, tá? Então aí Kardec falou, podemos saber em que época viveu Adão? Já que eles não negaram a existência de Adão, então quando que Adão viveu? Porque vocês não falaram que ele não existiu. O Antigo Testamento estaria certo, estaria errado. Mais ou menos naqueles assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então quer dizer, Adão existiu, só não foi o primeiro e não foi o único. Eles estão confirmando as informações que estão no Antigo Testamento, tá? O Marcelo falou dos egípcios, né? Quanto tempo atrás? 10.000 anos, né? Se a gente pega os exilados de Capela, entre 10.000 e 4.000 anos, né? Não, 12.000 e 10.000 anos. Então já seriam antes de Adão. Coincidentemente, quando a Terra passou pelo cinturão de fótons de Alcione do outro lado. Do outro lado. Ele está passando agora. Um grande impulso também. Coincidência que a Terra teve um grande impulso há 12 mil anos atrás. E teve um grande impulso há pouco tempo atrás. Vai ter agora. Não, na pandemia. Então parece que os movimentos são meio parecidos. Tá? Mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então a doutrina espírita está conversando com o Antigo Testamento, não está indo contrário a nada. Aí Kardec vai comentar então.
O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Tronco, que como devastou várias pessoas, vários grupos, aquele grupinho que ficou, dali surgiu um outro tronco, que atualmente já povoa. Desse tronco, vários vão se multiplicando. Tá? Então vamos continuando. Ó. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como haveria sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão? Em que passos de evolução nós estaríamos se nós tivéssemos iniciado em Adão? 4.000 anos atrás até hoje. 4.000 anos não, né? 4.000 anos antes do Cristo, mais 1.000... Quanto a gente teria evoluído, será? Se fosse só dessa datação. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, se a gente olhar com razão, pela razão, a gente entende que não passa de uma alegoria, de um mito, de uma história qualquer, ou que traz um simbolismo que, olhando ao pé da letra, para nós só nos atrapalha. E eu acho que o simbolismo é essa imigração e a imigração do paraíso. Caiu. Tem alguma coisa que não é daqui, que era outro plano e veio para cá. Então, abrindo essa alegoria, você vai conversando, né? Eles abrem a caixinha. Isso aí. É que a gente, eu não quero entrar no simbolismo em si, mas quando a gente vai olhando, cada elemento da criação, eles são elementos da nossa vida mesmo. São os empecilhos que nós vamos tendo, né? A parte psicológica, moral e tudo mais, né? Tanto que Adão e Eva, se a gente for pensar nessa questão de progresso espiritual, o Adão, ele simboliza mais a razão. E Eva significa mais as paixões, o sentimento. Então é busca dessa dualidade no processo, né? Então há várias outras coisas, né? A própria serpente, a serpente falava, como uma serpente fala, mas a serpente significa as pessoas rasteiras, né? As pessoas que tentam nos enganar, que têm grande inteligência, porque diz que ela era astuta, né? E pela inteligência, pelo avanço intelectual, tenta enganar a gente, para que a gente continue na moral baixa, né? Então há muito simbolismo atrás disso, né? O fruto proibido... Sempre fala, né? Aquela ali é uma cobra. É uma cobra, né? Já ia falar, né? Depende também, porque a medicina é representada por uma cobra, a inteligência. Né? Na cultura indiana, a cobra é aquela que simboliza a inteligência. Então, mas a inteligência, há dois progressos, a inteligência e a moral, nem sempre caminhando junto. E muitas vezes a inteligência, antes dela começar a se depurar, ela vai por caminhos tortos, depois ela vai endireitando, né? Então há esses dois olhares. A curvalina. Então há muitas coisas aí, né, envolvidas nesse processo, né? Então quando eles estavam nus, aí dá para eles não lembro agora, enfim, não, eles estavam com a folha, né? Aí cobrem eles lá de pele, né? Agora não vou lembrar, mas na pele é a encarnação, porque eles eram espíritos, agora eles passam a ter a pele, né? Então há muitas, né? Deus chamando, é a consciência, a lei de Deus chamando a gente na... Então ali é uma profundidade de conhecimento, tá? Então, como nós falamos, a base nossa do entendimento sobre Adão e Eva, mas precisamente sobre Adão, vem da Igreja Católica. A maioria de nós, ou não na encarnação passada, ou em outra, vem da Católica. Ou a gente não questiona, e o que a gente ouve falar que também é da Católica, a gente segue como sendo verdade.
Então eu quis trazer esse texto, está na Revista Espírita, os pré-adamitas. Kardec coloca, é uma carta que recebemos contendo a seguinte passagem. Alguém emite uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, perguntando alguma coisa sobre isso. Então dá-se a entender que é alguém ligado à igreja, porque ele vai falar os pais da igreja. Só que é bonito, porque nesse tempo Kardec estava vivendo, até hoje, né? Mas Kardec estava vivendo um ataque da igreja. E aqui ele está querendo entender. Então é uma carta singela, perguntando, olha, eu não entendi tal coisa, me explica. E aí Kardec vai trazer as considerações. Então vamos lá. O ensino que vos foi dado, essa pessoa está perguntando, né? Pelos Espíritos, força é convir, repousa sobre uma moral absolutamente conforme a do Cristo, e mesmo muito mais desenvolvida do que a que se acha no Evangelho, porque mostrais a aplicação daquilo que muitas vezes ali só se acha em preceitos gerais. Então ele está falando, olha, o que vocês estão trazendo não tem nada contrário, muito pelo contrário, fala exatamente sobre a moral do Cristo. E muito mais, porque antes era só teoria, vocês estão ensinando como praticar isso. Quanto ao problema da existência dos espíritos e as suas relações com o homem, para mim não é objeto de qualquer dúvida. Ou seja, ele é convicto que espíritos existem. Eu estaria convencido apenas pelo testemunho dos pais da igreja, se não tivesse a prova da minha própria experiência. Assim, não levanto nenhuma objeção a respeito. Então não é disso que ele está falando. Aí ele está dizendo assim, olha, pelas minhas próprias experiências com o plano espiritual, eu já sou convicto da imortalidade da alma. Mesmo que se os pais da igreja não falassem, ou seja, internamente é falado. Já o mesmo, então aqui ele começa a trazer a dúvida, ó. Já o mesmo não se dá com certos pontos de sua doutrina, evidentemente contrário ao testemunho das Escrituras, das passagens bíblicas, mais precisamente do Antigo Testamento. Por hoje, limitar-me-ei a uma só questão, a relativa ao primeiro homem, Adão, né? Dizeis que Adão nem é o primeiro nem o único que tenha povoado a terra. Se assim fosse, seria preciso admitir que a Bíblia é um erro, desde que os pontos de partida seriam controvertidos. Então não é que a Bíblia é um erro, a Bíblia é um acerto. O erro é a interpretação que é dada sobre ela. Ou, muitas vezes, quem não entende vai ser obrigado a seguir o que alguém que entendeu errado ou que não quer passar a verdade está falando, tá? Vede, pois, a que consequências isto nos conduz. Você já imaginou falar que não surge a partir de Adão? Uma crise de fé que vai acontecer ainda hoje? A igreja vai chegar assim, pessoal, a história de Adão é mentira. E aí? Que dirá naquele tempo? Confesso que tal pensamento perturbou-me as ideias, mas como antes de tudo sou pela verdade e a fé nada pode ganhar-se construída sobre um erro, peço-vos a bondade de dar alguns esclarecimentos a respeito, se vossas folgas o permitirem, e se puderdes tranquilizar a minha consciência, vos serei muito reconhecido. Então Kardec trabalhava muito, e eles sabiam disso. Então ele falou, se as suas folgas permitirem, porque havia muitas coisas, e ele está aberto, ó, a fé não constrói nada sobre erros. Então não adianta a gente querer ficar insistindo num erro, porque em um momento isso cai.
É igual construir um edifício que não tem a base. E ele está buscando isso. Mas quem estava acima dele não queria que ele soubesse ou não ensinava isso. Com certeza, ele foi lá pedir explicação. Certo? Então vamos para a resposta. Ó. Aí aqui a gente começa então a entender a questão 50 e 51 pela ótica de Kardec. Também resumida, tá? A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como origem única da humanidade, não é a única sobre a qual tiveram que se modificar as crenças religiosas. Em certa época, o movimento da Terra pareceu de tal modo oposto ao texto das Escrituras, que não houve forma de perseguição a que esta teoria não tenha servido de pretexto. E, contudo, vê-se que, parando o Sol, Josué não impediu que a terra girasse. Ela gira, malgrado os anátemas, e hoje ninguém o contraria sem ferir a própria razão. Vamos voltar em Galileu Galilei. A Terra era o centro do universo. Galileu diz que não, que a Terra girava em torno do Sol. Se girasse em torno do Sol, o céu e o inferno sumia. Só que foi obrigado a aceitar. E mesmo assim tem gente ainda pensando no céu e no inferno em cima e embaixo. Então Kardec começa abrindo, olha, o problema não é a questão de Adão. Há muitas outras coisas envolvidas nisso. Certo? Vamos lá. Igualmente diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a data de cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. É a criação da Terra. 4.000 anos. Aí o 4.5 bi, eu fiz o que com ela? Ela foi tirada do nada. Porque lá está escrito do nada, não tinha forma, era vazio, era escuro, não tinha luz, não tinha nada. 4.000 anos antes de Cristo só. Ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres imprescritíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação são outros tantos períodos. Então, 6 dias da criação são 6 períodos, ou 6 ciclos, se a gente quiser pensar, que a Terra passou. Talvez de várias centenas de milhares de anos cada um. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão constante quanto o movimento da Terra que a teologia não pode deixar de admitir. Isso aí já está provado. Não tem como a gente falar que é mentira. Não é informação doutrinária. Não é doutrina espírita. Assim, só nas classes infantis é que se ensina que o mundo foi feito em 6 vezes 24 horas. Prova evidente do erro em que se pode cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, qual é a linguagem bíblica? Figurada, simbólica. Teria sido a autoridade da Bíblia atingida aos olhos dos teólogos? Absolutamente. Eles se renderam à evidência e concluíram que o texto podia receber uma interpretação. Quer dizer que quando eles descobriram que não eram 6 dias e 24 horas, eles descartaram as Escrituras? Não. Eles entenderam que havia um outro simbolismo. Então o que é esse 6? Vamos tentar entender, achar. Achou que eram as eras, os ciclos. Então, quando a ciência avança, descobre-se aquilo que está fechado, que são códigos a serem descobertos com a evolução da humanidade. Escavando os arquivos da Terra, então olha que bonito, a Terra ela tem
arquivos que não se apagam. Nada se perde, não é? Então a Terra, se for mergulhando nela, ela vai trazendo o histórico todo dela. E é aí que hoje possibilita a gente estudar. E escavando os arquivos da Terra, a ciência reconheceu a ordem na qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. A observação não deixa dúvidas quanto às espécies orgânicas que pertencem a cada período. E essa ordem está de acordo com o que é indicado na Gênesis. Então, na Gênesis não fala? Primeiro construiu a luz, depois construiu as águas de cima e de baixo, depois os animais, depois a vegetação, depois os animais dentro da água. Quando a gente pega e vai estudar desde a evolução dos seres, segue essa sequência. E a Gênesis acaba onde? Na criação. Aí vai os pássaros, depois vai os seres rastejantes, depois vai os homens e acabou nos homens. A evolução das espécies vai vindo e para onde? Nos homens. Com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre por sua vontade, mas conforme as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então foram 6 dias? Não, foram milhões e milhões e milhões de anos. Por isso, será Deus menor e menos poderoso? Será que se tivesse feito só em 6 dias ele era melhor? Ou se a gente pensar numa obra contínua que se expande a cada dia, a gente entende o quão maior ele é. Sua obra será menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia muito mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas por ela estabelecidas para reger o mundo. Assim como Moisés, a ciência coloca o homem na última ordem da criação dos seres vivos, foi o que nós falamos. Mas Moisés, então vamos entender aqui de novo agora começa a ficar legal de novo. Ó. Mas Moisés coloca o dilúvio universal no ano 1654 do mundo, ao passo que a geologia nos mostra esse grande cataclisma anteriormente ao aparecimento do homem. Então esse tal de dilúvio, quando a gente vai estudar os arquivos da Terra, ele está em outro período. Então será que quando nós estamos estudando Moisés, eu estou estudando por dia ou eu estou estudando por ciclos? Visto que até aquele dia, nas camadas primitivas, não se encontra nenhum traço de sua presença, nem de animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Então eu estou falando, olha, não provou nada até agora. Mas tudo bem, pode ser que amanhã prove. Então vamos lá. É possível então que de um momento para outro se adquira a certeza dessa anterioridade da raça humana. Resta saber se o cataclismo geológico cujos traços estão por toda a Terra é o mesmo dilúvio de Noé. Então pode ser que tenha sido outro dilúvio. Ora, a lei da duração da formação das camadas fósseis não permite confundi-los, pois o primeiro dilúvio remonta talvez a 100 mil anos. A partir do momento em que forem encontrados traços da existência do homem antes da grande catástrofe, está provado que Adão não é o primeiro homem, ou que a sua criação se perdeu na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínio possível. Então nós saímos de 4 mil para 100 mil. Porque se teve outro lá que também acabou, e teve gente que morreu, então está falando de datação lá de trás, então Adão não seria. Já tinha outros povos anteriores. Na verdade, a existência do homem antes do dilúvio geológico é ainda hipotética.
Hoje não mais, né? Porque já avançou e nós temos já mais provas, né? Mas isto é o de menos. Então agora vamos prestar atenção, ó. Admitindo, vamos supor que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo. Se 1650 mais tarde toda a raça humana foi destruída, Moisés falou então que Adão 4.000 anos antes, mas um tantinho depois o dilúvio veio e acabou com tudo. Só sobrou Noé e os animaizinhos, não é isso? A família de Noé e os animaizinhos. Mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de um só. Resulta que o povoamento da terra só pode datar de Noé. Se a gente vai querer aceitar nesse mesmo histórico de datas, né? Ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no século 18 a.C., encontraram esse país muito povoado e com uma civilização já muito adiantada. Então, quantos anos para chegar no que eles já encontraram? E nós estamos falando de Adão, nós precisamos mudar o discurso. Se a gente for seguir ao pé da letra, nós vamos ter que falar de Noé, não de Adão. Porque acabou tudo e começou tudo de novo. E a gente cresce com as informações e leva como sendo verdade. Tudo se explica admitindo-se a anterioridade do homem. O dilúvio de Noé com uma catástrofe parcial, então não é total, confundida com o cataclismo geológico, e Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda desabilitada. Então não era a terra como um todo, era uma região. São registros de um povo, não da humanidade, de uma tribo, que seja. Uma vez mais, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Por isso, julgamos prudente não tomar posição em falso, muito levianamente, contra doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem mostrar a falta de razão dos que as combatem. Longe de perder, as ideias religiosas se engrandecem com a ciência. É o meio de não dar margem ao ceticismo, mostrando-lhe o lado vulnerável. Então não adianta a gente comprar uma ideia fechada, sem razão, e alguém falou, eu não penso e sigo até o fim. E vou brigar, e vou embora, e não volto mais. Porque isso já foi página virada, já está tudo provado, comprovado. E a gente fica batendo nessa ideia, é igual bater na ideia do céu e do inferno. Ou bater na ideia que a Terra é o centro do universo. O que seria da religião se ela se obstinasse contra a evidência? Então agora ele está dando uma espetadinha na igreja. Se persistisse em anatematizar os que não aceitem a letra das Escrituras, o resultado seria que não se poderia ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos da existência da Terra. Então, se a igreja está falando que é assim, se você fala que você é católico, você tem que aceitar isso. Se você não aceita, não tem como você falar que você é católico. Ou você está seguindo só porque você quer seguir. Ele está falando para o cara. Se você não aceitou tudo isso já, você está aí porque você quer estar. Calcule-se o que hoje restaria de católicos. Proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, da costela de Adão e da serpente. Então, o que os outros ainda vão pensando, né?
Assim, a alta teologia, que conta com os homens eminentes pelo saber, sobre muitos pontos controvertidos, admite uma interpretação conforme a boa razão. Então, muitos teólogos têm outras interpretações do que a letra fria, do que é passado aos fiéis, certo? Tem uma boa razão. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações aos privilegiados e continue a ensinar ao pé da letra nas escolas. Daí resulta que a letra inicialmente aceita pelas crianças é mais tarde repelida quando chegam à idade da razão. Tem muito adulto que não chegou à idade da razão. Então ainda continua. Né? Nada tendo como compensação, tudo rejeitam e aumentam o número dos incrédulos absolutos. Vamos lembrar que naquele período a Igreja Católica estava tendo grandes distensões, né? Pessoas saindo, dissensões, porque não tinha resposta, porque questionava e não podia questionar, tudo era um mistério e tudo mais. Então, quanto mais a gente quer esconder a verdade, mais nós vamos buscando incrédulos e pessoas que vão desistindo, né? Tá? Então, por isso que buscar sempre a verdade. Certo? Adão foi o primeiro? Não. Quando Adão viveu? 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, aquele povo, aquela região e tudo mais. Está tudo certo. Mas não foi o único e não foi o primeiro. Tudo bem? Então tá bom.